Cadê o... Agora sim, você vai sentar e vai ouvir a palavra de Deus. Pastor Gerson, ele vem falando comigo há muito tempo para ministrar curso de maturidade espiritual. E eu falei para ele: não, você vai pregar primeiro e os pastores vão ver se você é tudo isso mesmo. Eu brinquei com ele, mas eu sei que ele é um homem de Deus. Tem nos acompanhado aqui no conselho já há um bom tempo. Pastor, vem cá, não, Jesus, ministra a palavra de Deus aqui. Glórias a Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Tinha um amigo meu, pastor da Quadrangular, e ele dizia assim, que quando vai pregar para os pastores trazem um guarda-chuva. Aí na hora da palavra eles armam o guarda-chuva, a água cai de todos os lados, mas não cai neles, porque geralmente cria assim uma resistência. Mas aqui não tem isso não, viu? É só lá, na região do Vale do Ribeira, de onde eu vim. Fica à vontade. A paz do Senhor, irmãos. É um privilégio e muita responsabilidade pregar para pastores. Amém? Vou tirar a máscara. Minha esposa me auxilia sempre, né? Ela não é só minha secretária, ela é minha companheira, cônjuge, e ela é tudo na minha vida. Amém? Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Se não fosse ela, eu não teria os filhos que eu tenho. Né? Então, eu aqui estou representando o Senhor. Isso é muita responsabilidade. E não vou falar da minha parte, não. Não preciso, o pastor já disse tudo. Faz um ano, né, pastor? Agosto do ano passado. Começamos a conversa. Ele não entendeu nada do que eu falei. Não entendeu. É verdade. Claro que ele entendeu. Ele é um homem de Deus. Mas ele não sabia onde é que eu entrava nessa história toda. Mas nem eu, nem ele sabíamos que ia vir uma pandemia, né, pastor? E olha o que aconteceu. Eu também não sabia, sinceramente, o que ia acontecer esse ano. Faço a menor ideia. Os planos que todos fizeram em dezembro, eu também fiz. Né? E 2020 vai ser o ano, né? Na minha igreja lá, Igreja 100, estou representando o pastor Júnior. Construir, né? A época de construir. Irmãos, construir o quê? Deus fez uma coisa assim que ninguém ia imaginar. Tirou todo mundo da rua. Se isso não pode ser do diabo, não. Isso é de Deus. Eu creio nisso. Alguns pastores, não, isso é do diabo, porque o diabo aqui. Não. Jesus está assim, ó. Cantares 5, 3 e 5. As portas. Quase abrindo as portas. É o Deus Pai que não faz. Não. Tem gente que não está pronta ainda. Tem gente que não está pronta ainda. A pandemia não começou este ano. A pandemia começou em 1820 ou 19. Primeira pandemia, teve uma antes, mas eu vou falar dessas três. A segunda foi em 1910. Já tem fotos de preto e branco com pessoas de máscara, que nem estamos nós aqui. 1910. Eu te digo, se Jesus tivesse voltado logo no final da Primeira Guerra Mundial, que Jesus já podia ter voltado naquela época. Nenhum aqui estava vivo para pregar para o Senhor. Amém? Eu dou glória a Deus que a pandemia veio e eu e vocês estão vivos. Estamos vivos. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus não voltou ainda. Esse é um dos maiores doutrinas que não tem sido pregado nas igrejas. Jesus está voltando. Então em todos os livros, menos João 3, não fala da volta de Jesus. Mas o resto, todas elas falam da volta de Jesus.
Portanto, é uma doutrina crucial numa igreja. Amém? Mas eu não vim aqui para falar disso. Eu vim aqui para falar de maturidade espiritual. Que será essa coisa que Paulo tanto pregava? Amém? Irmãos, eu não fiz esboço nenhum, porque está aqui. Eu falei, não sou eu que vou falar não, vai ser o Espírito. E eles que vão dizer se está certo ou se está errado. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Porque nós somos, assim que nem Jesus chamou Paulo, nós somos vasos. Ele vai ser um vaso de honra. Jesus chamou Paulo de vaso de honra. Assim como Deus faz vasos de honra, Deus também faz vasos de desonra. A gente é difícil de entender Deus. Então não adianta entender Deus. Só entenda que Ele faz. Não importa. Ele faz. Amém? E se Ele faz, vamos seguir e andar com Ele, porque Ele é fiel. Assim como o cantor cantou aqui. Entendam que está tudo ligado, pastor. Tudo. Inclusive o louvor também. Porque nós não fazemos nada. É o Espírito Santo que faz tudo. Nós estamos, são 3 tempos. Na maturidade, um dos assuntos é os tempos de Deus, tá? Quais são os tempos de Deus? São 7 dispensações. Mas nós vamos trabalhar só em 3. Explicar as 3, porque essas 3 é difícil, imagina o resto. As 3 é o tempo da lei, o tempo da plenitude e o tempo da graça. O tempo da graça é onde nós estamos. Então é importantíssimo nós entendermos esses tempos. Amém? Nós estamos no tempo da graça. Graça é favor imerecido. Aquele que se acha que merece alguma coisa está fora da graça. Ah, pastor, assim não. Que conversa é essa? Quer dizer então que eu faço, eu aconteço, né? Eu tenho isso, faço isso e aquilo, e a graça é para quem não merece? Exatamente. A graça é para quem não merece. Quem não merece. Jesus disse assim: eu não vim pregar ou vim buscar os justos. Eu não vim buscar os justos. Eu vim pregar para aquele que estava perdido. Irmãos, está faltando esse tipo de sermão na igreja. Está faltando, eu choro. O Espírito Santo chora, não choro nada. É o Espírito Santo que clama. Jesus veio buscar o que estava perdido. Amém? Quem é que estava perdido? Eu estava perdido. Eu era budista, 15 anos pregando para Satanás. Eu agora sinto quanto na lama eu estava. Por isso que na palavra diz: quanto mais abundou o pecado, superabundou a graça. Meu Deus, cadê o Evangelho? Eu não estou dizendo que ninguém está pregando a palavra de Deus, por favor, não me entendam mal. Não é isso. Mas eu quero aqui mostrar a verdadeira graça. Porque nós estamos na graça. E a graça fala de 2 pessoas importantes. Claro que Deus vai sempre ser o Pai, né? Como o pastor acabou de falar. Deus Pai, Efésios 1, né, que isso disse. 4. Um só batismo, uma só fé, não é isso? Então é um Pai. Então o Pai não é dúvida para ninguém.
O que é dúvida é Jesus Cristo e é o Espírito Santo. Então nós não podemos ter dúvida nenhuma sobre esses dois. Por quê? São dois envios e dois derramamentos. Dois envios e dois derramamentos. Jesus uma vez estava com os discípulos e veio dois apóstolos, dois discípulos dele e perguntar: Senhor, como podemos fazer a obra de Deus? Olha a pergunta dos dois discípulos. Às vezes eles fazem pergunta difícil, quer dizer, difícil para nós, né? Mas para Jesus é tão simples. Os discípulos foram perguntar: como podemos fazer as obras de Deus? Eles estavam querendo uma resposta retumbante, né? Fazer um monte de igreja, aquela época sinagoga. A igreja não tinha nascido ainda. Sinagoga, é isso, é aquilo, é estudar a palavra, estudar tudo, começar do zero. E ir até a resposta de Jesus, irmãos, lá em João 6, é impressionante. Deus, a obra, ele não falou obras, falou a obra. A obra de Deus é essa: que Deus enviou, aquele que enviou, todo nele creia. Aquele que ele enviou, todo nele creia. Esta é a obra de Deus Pai. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus? É o texto áureo, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça mais. Não entendi. Pronto, alguma dúvida? Então esse é o primeiro envio. Deus enviou o seu Filho. Nós temos que crer. Crer significa ver. Ver mesmo não vendo. Isso é fé. Fé é isso. Crer naquilo que você não vê. Bom, esse é o primeiro envio. O segundo envio é do Espírito Santo de Deus, não precisa nem falar. Atos 2. Só que não teria Atos 2 se o sangue de Jesus não tivesse vertido na cruz. Então haveria um sacrifício. Isso vocês pregam sempre, não preciso nem entrar nesse ponto. Precisa haver derramamento de sangue para a remissão de pecados, tá? Então esse é o primeiro envio e o primeiro derramamento. O segundo envio depende desse primeiro, que é a cruz. O sangue derramado na cruz nos lava de todos os pecados. E ele só veio por quê? Porque houve uma obediência. Vê como está tudo ligado. Levi falou sobre, pastor Levi, né? Falou sobre obediência nos dízimos, nas ofertas. Obediência. Por causa de 120 que Jesus mandou ficar esperando a volta, né? Orando, fechados ali naquele cenáculo. Mas tinha 500, cadê os outros? Mas só 120 ficavam orando, pedindo o Espírito Santo que descesse. E todos sabem da história, Atos 2, né? Desceu. Oh, glória, ali nasceu a igreja. Por isso que nós estamos reunidos aqui 2000 anos depois, né? 2020, 2017, vai, quem quiser ser mais exato. Então 2 derramamentos e 2 envios, completou a obra. Tudo foi consumado ali na cruz do Calvário. Está tudo consumado. Amém? Vamos ler então 1 Coríntios
1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. É Paulo falando, ok? Todo mundo já sabe. Eu, porém, irmãos, não os pude falar como a espirituais, assim como a carnais. Como crianças em Cristo, leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Eu estou falando com pastores aqui, não é? Pastores são espirituais. Por favor, não me interprete errado. Está escrito aqui. Sou vaso. Não atira pedra não, por favor. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo a homem? Quando pois alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo a homens? Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu em cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de... Amém? Bom, está bem claro aí. Existem dois tipos de crente, o crente espiritual e o crente carnal. Ah, mas o crente carnal vai para o céu? Não sei. Fica a pergunta. Não vou responder. Não adianta me perguntar. Eu tenho opinião, mas eu preciso de que alguém esteja comigo. Por isso que eu estou com vocês. Amém? Uns dizem que não, outros dizem que sim. Então, irmãos, dois tipos de crente: carnal e espiritual. A diferença é a maturidade espiritual. Simples. Quanto mais de Cristo você tiver, mais maduro você está. O natural imita o espiritual. Não é o contrário, porque primeiro veio o espiritual, para depois vir o natural. Deus criou primeiro os céus, para depois criar a terra. Sempre foi assim. Diz que o sermão melhor é aquele que vai para o começo, né? Fala de Adão e Eva, fala que o pecado, como é que começou o pecado, né? Se comer daqueles frutos, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu queria que vocês respondam. Aquele que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Certamente morrereis. Não foi isso? Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que está faltando? Voltar para o Éden. É isso que Deus quer. A lei não consegue fazer isso. A lei só fala os 10 mandamentos e mais 600, a diferença, né, pastor Levi? 600 e pouco, total dá 613 leis, mas 10 mandamentos estão incluídos nas 613. Se você pecar você já vai direto para o inferno. Portanto, ninguém vai ser justificado pela lei ou pela lei mosaica. Então não adianta querer ser justo e ser justificado pela lei mosaica ou por Moisés ou quem quer que seja do Antigo Testamento, porque são sombras daquilo que haveria de vir. Quem é que haveria de vir? O enviado, o Filho. E muita gente se apropria de coisas do Velho Testamento para dizer do Novo. Por exemplo, a glória da segunda casa é maior do que a primeira.
E depois que ele fez aquela primeira igrejinha, o pastorzinho, né? Começou, ele decorou 54 versículos, um ano, dá versículo para uma semana cada, dá um ano, né? Eu estou falando de pessoas que estão abrindo igrejas sem estar preparados, sem unção. Não me entendam mal, por favor. E eles abrem. E eles têm pessoas que vão ouvir a palavra dele e vão ser salvas, porque depois vão sair de lá e vão para outra igreja. Que percebe? Mas o importante é que começou a palavra ali, né? O que aconteceu ali? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: irmão, Senhor, tem um pessoal falando aí de Cefas e não sei o quê, mas eles não estão conosco, mas estão pregando. Deixa eles pregarem. Quem não está com nós, né? Quem não junta, espalha. Eles estão juntando. O que é juntar? O evangelho. Estão juntando. Não importa se eles são ou não são, importa que eles estão juntando. Por isso que as palavras de Jesus é muito importante, elas discernem. O discernimento espiritual, que é um dom do Espírito Santo, é baseado nas palavras de Jesus, o Filho de Deus, o Filho que foi revelado a sabedoria e revelação do Pai. Foi feito através de Jesus Cristo. Então ali nós temos o discernimento de espírito. Pode pregar, porque está pregando a palavra. É a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que edifica, e a palavra que traz prosperidade. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem Salmo 133. Agora vamos para o Velho Testamento. Os Salmos são livros de sabedoria e livros de revelação. Nós temos alguns salmos que são messiânicos. Eles apontam para Jesus. Então, aí está a revelação. Tudo que for do Filho tem revelação. Tudo que é da lei é condenação. Por isso que é importante a gente entender o Filho no Velho Testamento. Salmo 133. Todos acho que sabem de cor e salteado. Mas muita gente acho que arrancou esse. Eu acho que arrancou essa página. Esse salmo é tão importante que ele só tem 3 versículos para não rolar muito. Salmo 133. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida é para a eternidade. A eternidade está falando do Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade? Jesus Cristo. Um filho se nasceu, né? Esse filho é o quê? Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz e Pai da eternidade. Não esqueçamos que Ele é Pai da eternidade. É a Bíblia que está falando, não sou eu não. Pai da eternidade. E agora eu vou falar o que faz a união dos pastores, que é o que
Pastor Rudivaldo me pede maturidade espiritual. Maturidade espiritual é crescimento. Mas o crescimento tem um ponto de partida. Tem um ponto de partida o crescimento. E o ponto de partida não é natural. Não pode ser natural. Só pode ser espiritual. Amém? Ele começa na unção. Posso ouvir um glória a Deus? Unção. Unção. Jesus Cristo significa Jesus, o Salvador. Jesus, a palavra Jesus é o Salvador, o chamado. É o Salvador de todos. Emanuel, Deus conosco. É um dos títulos, mas Jesus significa aquele que salva, salvará. E Cristo também é um título. Ele também é Messias, que é aquele que vai vir, e também significa ungido. Posso ouvir um glória a Deus? Ungido. Ungido. Muito importante. Unção. É a primeira ministração da maturidade espiritual, sobre unção. Eu vou dar assim um plano geral para não entender, não posso. 10 minutos eu tenho? 15 minutos? É? Eu vou beber um pouco d'água e depois eu vou explicar exatamente com o que eu tenho aqui, tá bom? Eu não pedi, mas Deus é tão bom que já prepara tudo. Vamos abrir lá em João 4. Vamos passear um pouco rápido, tá? João, capítulo 4. João 4. Vamos partir do versículo 22, rapidinho, tá? Não quero enrolar nem cozinhar o galo. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito. Repete de novo. Adorarão o Pai em espírito. Pronto. Aqui está a minha dúvida sobre o crente carnal. Mas eu acho que eles estão salvos. Eu acho. É um ponto de vista. Depois, se houver oportunidade de a gente conversar sobre isso, então a gente conversa. Amém? Mas pastor, o que é o espírito? O que é carne? Como é que a gente divide espírito, carne? É um assunto difícil, a Bíblia não explica direito o que é isso. Então eu vou tentar ser o mais simples possível, tá? Isso aqui não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Isso já está sendo estudado, eu digo para vocês que desde Jesus, claro. Mas acontece que a reforma abriu os olhos. A reforma é 1500. A reforma é de 1500. O Brasil nasceu em 1500. E a independência foi em 1822. Não tinha nenhum brasileiro até lá, porque a independência foi em 1822. Todo mundo era português. E o primeiro missionário veio para o Brasil em 1850, ele era da presbiteriana. Depois vieram da Assembleia de Deus. E depois vieram Deus é amor, né? E depois veio também
Batista, o A, B e C que eu comecei aqui, né? De Paulo, de Cefas, são missionários de igrejas, né? E vieram trouxer o evangelho, e graças a Deus por isso, senão a gente é católico até hoje, glória a Deus, a gente era católico até hoje. Mas quer dizer que a igreja católica não salva? A igreja católica, como nenhuma igreja, salva ninguém. Pastor Rodival acabou de falar. Quem salva é o sangue derramado na cruz do Calvário. Então, o que acontece? Nós temos que entender isso, ok? Vamos entender. Isso aqui somos nós, vaso. Antes do vaso, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Estamos voltando agora para Gênesis. Quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o vaso era completo. Que beleza. O vaso era completo. Era carne e espírito. Carne e espírito. Está aqui Jesus dizendo, um pouco antes, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Para a vida, que água é essa? Jesus Cristo, ou água da vida. Foi isso que aconteceu quando Adão, não foi Adão que errou, mas Adão tinha a palavra. Adão, se você comer dessa árvore, ou pecado, não tem fruto, não é maçã, né? Então a gente fala, a fruta tem um nome, vai pecado. Se comer desse fruto, certamente morrerás. Mas se vocês forem na palavrinha, a palavrinha significa certamente, não é certamente. Em hebraico está escrito morrendo, morrereis. Nós temos duas naturezas. Esse é um segundo assunto de maturidade espiritual. Duas naturezas, dois eus, tá? O primeiro eu morreu ali no jardim do Éden, quando Eva deu o fruto para Adão. Quando Adão comeu do fruto, aconteceu isso aqui, ó. Pum! A água da vida se foi. Então, todo mundo virou tenda de Deus. Mas o Espírito só tinha um pouquinho d'água, tá vendo? Um pouquinho d'água. Esse pouquinho d'água é para fazer o seu corpo viver. Coração, né? Porque sem Espírito, o corpo morre. Sem Espírito, o corpo morre. E nós temos o Espírito de Deus. Até o ímpio tem o Espírito de Deus. Porque Deus crê que todos serão salvos se crerem no Filho. Então todo mundo nasce com a possibilidade de crer no Filho. Então, está aqui o Adão e a Eva. E a Bíblia diz lá em Gênesis 3, diz que a humanidade toda é filho de Eva. A nossa descendência primeira é Eva. Isso está na genealogia de Jesus. Todos somos filhos de uma mesma mãe, provado pela ciência. Nós temos uma célula que mostra o DNA, que nós temos apenas uma mãe só. Ciência já comprovou. Amém? Então, isso que aconteceu. Perdemos o quê? O espírito relacionado à remissão. Mas como que era isso? Também estava sendo formado, tá? Porque a sua Bíblia deve estar virada do dia. Deus vinha para conversar com
Adão na virada do dia. Mas aí é outro erro de literatura. Em hebraico, não está na virada do dia. Todo mundo acha que é de noite, é isso, pastor? É de noite ou de manhã? Quem acha que é de noite, na virada do dia é para a noite ou é virada do dia para amanhã? Os irmãos estão com medo de responder minhas perguntas. Irmãos, é sério isso. Só uma Bíblia fala certo, NVI. Ela fala a brisa. Pela brisa do dia. Brisa é espírito, vento é espírito, pneuma, né? Espírito, pneuma é água. Tudo isso é espírito, entendeu? Vento a gente não vê. Vento. Alguém vê vento? Mas quando dá um furacão, a gente vê que o vento faz um arraso. Então, e quando Deus vinha, ele explicava tudo para Adão, tintim por tintim, o que ele tinha que fazer, deixar de fazer. Entenderam? Então, a outra coisa que foi falada aqui, lugar secreto, foi a canção que foi cantada aqui hoje. Viu como é o Espírito Santo? Lugar secreto. Perdão, ainda bem que estava vazio. Quem não fizer a sua oração na brisa da manhã, procurando encontrar onde está o Senhor. Deus falou assim, perguntou para Adão, Adão, onde estás? Agora nós temos que falar, Senhor, onde estás? Cadê a sua glória? Sua glória, outra música que foi cantada aqui, a glória do Senhor, né? Mas todos nós com o rosto desvendado, contemplando as glórias do Senhor, somos transformados de glória em glória, a imagem do Senhor pelo Espírito, contemplando a imagem do Senhor pelo Espírito. Aí, então o Espírito que descia não era Deus, porque ninguém pode ver. Se fosse o Deus Pai, Adão ia ser consumido. Está na Bíblia isso, porque Deus é fogo consumidor. Aí já é teologia. Era o anjo do Senhor que descia. E na teologia diz que esse anjo do Senhor já era Jesus, porque Jesus é ontem, hoje e sempre o mesmo. Amém? Então essa intimidade que você tem todos os dias de manhã, que você vai começar a brisa da manhã, é que vai te dar a maturidade espiritual. Não adianta estudar isso no Antigo Testamento, você não vai encontrar. Pode fazer o que você quiser. Claro que existem no Antigo Testamento princípios que nós temos que seguir, tá? Mas a revelação se dá pelo Filho de Deus. Filho de Deus, Jesus Cristo. E nós só somos vencedores quando estamos nele. A palavra que o pastor Rodival falou era exatamente isso, né? Mesmo Espírito, né? A mesmo Espírito, a mesma unção, a mesmo batismo, a mesma fé. A fé só tem uma. A fé em quem? No autor e consumador da nossa fé, Hebreus 13:13, se eu não me engano. Então, essa é a nossa fé. A fé é a fé no Filho. A partir daí é que nós vamos tirar a unção que vem. Aí ele vem, né? 24. É necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí é que nós entendemos que Jesus é a fonte de águas vivas. Agora, qual é a continuação da unção? A continuação da unção, ela está em João 7. Mas antes disso, quem tiver aí vamos terminar aqui.
João 7. João 7. Fala de rios de águas vivas. Quando se adora o Senhor, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Rios. O que é rios? Rios não é um rio, são vários rios. Um é o rio de quê? Da unção direta para você. O segundo rio é a unção direta para o seu ministério. E o terceiro rio é a unção para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. São 3 tipos de unção, são mais, são rios, vários tipos de rios. Então o primeiro rio é o rio da unção que vem direto para você. Se você adorar Jesus em espírito e verdade, você vai crescendo aos poucos. E esse crescimento vai fazer Ele ser o guia de vocês. O segundo é a unção para a igreja. Essa a gente sente, a gente vê, porque a gente ora e a pessoa fica curada, né? Esse tipo de unção é a unção que vai e a unção nossa, a gente não sente, a gente não vê, porque a unção nossa é pela fé, é pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém? Se você juntar os dois, eu não vou falar do terceiro, tá? Se você juntar os dois, você tem a unção completa. Aí você vai crescendo, crescendo, crescendo. O que acontece? Vai chegar uma hora que você vai chegar no nível da plenitude de Cristo. Isso é maturidade espiritual. Amém? Então, isso não é numa palavra que eu vou conseguir explicar isso tudo. Por isso que eu passei para o pastor o programa, entendeu? Tá baratinho demais. Não foi feito nada de preço, porque o custo dele é de 500 a 800 reais. E a gente sabe que não pode cobrar nada na realidade. Mas aí eu falei para o pastor, se a gente não cobrar nada, o pessoal não dá valor. Aí continua do jeito que está. Então, nós não instituímos preço nenhum por enquanto, tá? A ideia vai ser dar 4 ministrações para explicar em detalhes o que é alguma coisa dessa. O importante é, nós temos que adorar em espírito e verdade, e o principal de tudo, a visão dos vencedores. Ué, mas tem 2 vencedores? Tem 2 tipos de vencedor. Primeiro, o vencedor que vai herdar o reino de Deus. Onde está isso? Apocalipse. Falei para o pastor Richard, está tudo ali em Apocalipse. A visão dos vencedores. Então, o versículo, capítulo 2 e capítulo 3, ali são todos os vencedores que Jesus fala, né? Aquele, né, que vencer, eu darei isto ou darei aquilo. Tem 7 tipos de vencedores ali. Se eu não me engano, 3 tipos de vencedores é aqueles que vão receber a pedrinha da vida eterna. Receber o nome, receber a vida eterna, entendeu? Então, você já é um vencedor. Já é um vencedor. Quando você tem a vida eterna, você já é um vencedor. Mas tem aquele que vai receber o cetro para reinar sobre as nações. Está ali, não sou eu que estou falando. Tem 2 tipos. Aqueles que vão receber a pedrinha para ser vencedor com relação à salvação, que aí já é muita coisa também já. É muita coisa. Mas se você caminhar mais com Jesus, andar com Deus,
Não é com homens, hein? É andar com Deus. Aí você vai receber o cetro da justiça. Quem quer o cetro da justiça? Temos que fazer o curso, irmãos. Porque, infelizmente, o evangelho foi desviado. Eu não estou dizendo que ninguém é culpado aqui disso. Absolutamente ninguém. De onde veio o evangelho? Veio de Israel, do outro lado, no Oriente Médio. Nós estamos no Brasil, Novo Mundo. Está tendo até uma novela, Novo Mundo. Eu não assisto. Mas quando falou que morreu a mulher do Dom Pedro, não é verdade? Morreu porque ele traiu a mulher. Coitada, e ela que fazia tudo, até a independência foi ela que fez. Enquanto o Dom Pedro estava brincando. Irmãos, isso é sério. Porque quando o homem não leva a sério, a mulher, infelizmente, tem que levantar o pé. Então, 1822 é nada. Vieram 1850, é nada. Talvez nós recebemos os irmãos, eles ainda já tinham, o evangelho já tinha sido perdido um pouco. Entendeu? Isso que eu sei, é porque a gente pesquisa muito. Irmãos da China, a maior igreja que tem, uma das maiores igrejas, é na China, uma igreja perseguida. Lá é comunismo. Comunismo, quem é Deus é aquele que está reinando ali, dando as ordens, né? Yung Chun Ying, lá, não é China, é a outra igreja, né? É do norte, né? Coreia do Norte. Lá ele é Deus, tá? Ele em tudo quanto é lugar. Lá na igreja nem pensar, até deve ter uns grupinhos, mas são poucos. Amém? E esse irmão, o nome dele, não estou lembrado bem aqui agora, ele fez 3 livros que fala da diferença. Corpo todo mundo sabe o que é, mas alma, muita gente sabe também. Alma é vontade, alma é emoções e alma é pensamentos. É tudo que o homem tem. Antes, eu não preciso ter o espírito para ter alma, sentimento e emoções. Toda pessoa que vive no mundo, ela não tem o Espírito Santo. Então, ela realmente precisa do Espírito Santo para entender Deus. Amém? Porque a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Amém? Então, concluindo. Maturidade espiritual é isso aqui, ó. Chegou em maturidade espiritual. Você é um vencedor, e vencedor com cetro para reger as nações, junto com os reis. Amém? Irmãos, não é brincadeira, tá? Muita gente está levando, não entende nem o favor de Deus. Eu, graças a Deus, eu estava nos Estados Unidos aprendendo essas coisas todas, mas quando cheguei aqui no Brasil, eu realmente conheci. Não é que eu não estranhei não, o evangelho é quase o mesmo pregado lá. Lá também é Novo Mundo, lá também foi 1500 que começou, 1400 e pouco. Mas acontece que aqui tem muita coisa derivada do espiritismo, da igreja católica, é uma misturada de fé. Às vezes as pessoas vão na igreja cristã, eu sou do louvor também, que nem o pastor ali. Eu tocava com uma pessoa que não cria que Jesus é Deus. Quer dizer, para nós todos, eu acho que isso é ponto pacífico. É trino, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não cria. Ele falou, eu não vou discutir teologia com você, Gerson. E eu tocava junto com ele. Aí eu decidi sair, porque eu achava que ia me misturar, não ia estar certo com o irmão. Gostava dele, muito da família, muito amado. Mas ele não cria que Jesus é Deus. Não serve para nós, irmãos. Entendeu? Tem alguma doutrina falsa, errada? Preciso dizer que quem não crê que Jesus é Deus é os testemunhas de Jeová. Tá? Então, a palavra então é essa. Agora,
por que eu estou falando isso? Salmo 133, vamos voltar lá para terminar. Começamos no Salmo 103, vamos terminar lá. Salmo 133. Normalmente, na teologia fala que o Espírito Santo explica o que é a solução de um problema, né? Aquele determinado problema naquela igreja, ou naquela situação, naquela família, está na frente ou atrás do versículo que você rege. Então, um versículo... Num salmo tão pequeno como o 133, só pode estar na frente, porque o primeiro é a união, não é? A união dos pastores. Então, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Ou seja, a unção tem que vir de cima a baixo. De quem? Direto do trono. Como é que eu consigo isso? Através do lugar secreto. Muita oração, jejum, oração, consagração, tem várias coisas, tá? Tudo isso está ali no curso de maturidade. Algumas coisas vocês já pregam. Muita coisa, só nós vamos confirmar algumas coisas que está no Evangelho. Então a solução não é eu tentar conversar, não, mas porque vamos acontecer e vamos acontecer. Isso aqui já está sendo feito, não só aqui em Itanhaém, mas no Brasil, né, desde a independência. Desde a independência, desde quando veio a primeira igreja. E são mais de 5.000 instituições no Brasil inteiro. 5.000. Aqui são quantos? 250, pastor? Acho que não tem quantas aqui dentro? Sei lá, 8, 9, 10? Hoje. Aqui dentro. 20. Para 250, olha quantos irmãos nós estamos perdendo. E os irmãos, aprendendo com a maturidade, o crescimento vem junto. Porque a união com a unção da comunhão. É o que todo mundo quer. União com unção. E aí qual é o resultado disso? Está aqui, versículo 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Você vê como é coisa espiritual? Não dá para a gente, porque carnal a gente pega, né? A lei é fácil, eu não vou roubar, não vou matar. Mas aí Jesus vem e fala, se você cortar o teu irmão do zap, você já matou ele. Claro que não tinha zap naquela época. Mas se você, por exemplo, um irmão meu ficou ofendido alguma coisa, e eu não tenho mais relacionamento, eu cortei ele, eu matei o meu irmão. Mentirinha, tem mentiras grandes e pequenas, todas. Às vezes a gente cai na mentira, te pedir arrependimento e voltar para a verdade. Agora o pior de tudo é o 10º mandamento. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Aí, infelizmente, fica na consciência de cada irmão, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai todo-poderoso, Pai. Eu peço perdão, se houve alguma palavra que tivesse ofendido os irmãos. A minha intenção não é ofender ninguém, mas o Senhor sabe que quando a gente fala a palavra da verdade, haveriam perseguições. Isso está na Tua palavra. Mas o importante, Pai, é a edificação do corpo de Cristo. Porque não adianta nada o corpo ser edificado se Jesus não é o cabeça. Efésios 1 fala, Jesus é o cabeça do corpo. Portanto, a luz está com Jesus. Eu sou a luz do mundo. Eu não posso pegar uma doutrina do irmão lá de Santos, ou lá de São Paulo, ou lá da Bahia, seja lá onde for, e querer colocar na minha igreja, porque a unção não vem dele, a unção vem do Senhor. E ali no final diz que a bênção
virá da vida para sempre, a bênção do Senhor que todo mundo quer. Nós precisamos, em época de pandemia, época de medo, época de terror que as pessoas tentam colocar, até na política, nós temos o que? Um Salvador, aquele que vai nos salvar. Por isso que nós estamos descansados no Rei. Salmo 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Senhor, abençoa todos os pastores, abençoa o Comei, que isso seja um ponto de partida para uma comunhão dos pastores aqui da cidade de Itanhaém. Deus abençoe a todos, um bom fim de semana. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tudo que é, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos, unidos nessa reunião, nessa comunhão, abençoado pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Pai, manifesta a Tua glória na vida de cada pastor, derrama as Tuas bênçãos sobre cada ministério, sobre cada homem, sobre cada mulher. Faz crescer, prosperar, progredir nessa cidade, Senhor. Derrama a Tua Shekinah e a glória do Senhor vem invadir os governos, as autoridades, entrando nos poderes legislativo, judiciário e no poder executivo. Transforma tudo, Deus, faz tudo novo para a Tua glória. Usa a Tua igreja, usa os Teus pastores, usa os Teus obreiros, usa os Teus filhos nessa cidade, nessa terra, como instrumentos, como vasos de honra, como atalaias e profetas de Deus. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus, para a Sua glória. Todos dizem amém. Vira para o seu irmão, diga: é bom ter você aqui. Cumprimente ele com a paz do Senhor e até o próximo café, em nome de Jesus.